Jesus de Nazaré, o amigo incondicional da nossa caminhada, e a Ele assim diremos: Senhor Jesus, sob as bênçãos do Teu amor e a Sua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos, Senhor, trabalhadores da Fraternidade Espírita Chico Xavier, trabalhadores dos dois planos da vida, Senhor, para a nossa noite de Evangelho, para a nossa noite de elucidações, para a nossa noite, Senhor, aonde o banquete divino irá alimentar-nos para que possamos, assim, dar continuidade ao serviço e seguir. Abençoa nessa noite nosso Ademir, que encontra-se conosco, para trazer-nos as reflexões que ele estudou, Senhor. Inspira-o e que todos nós possamos acolher a mensagem, Senhor, em nossos corações para a nossa caminhada. Fica conosco, mestre amado Jesus, hoje, agora e por toda a eternidade. Então, meus queridos amigos, sem mais delongas, né? Vamos passar para o Ademir, que vai desenvolver o tema ressurreição e reencarnação, dos itens 9 ao 17. Mas é um prazer muito grande. Estou grato por essa oportunidade e desejando que esse estudo continue, essa reunião também. Muito feliz por essa oportunidade. Então, a passagem, vou retornar aqui, né, como a Meire bem falou, ressurreição e reencarnação, né, a partir do item 9. A gente começa lendo, onde ele vem aqui dizendo: o Espírito sopra onde quer, escutai sua voz, mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai. Então, o Evangelho ele já vai explicando, né, dizendo que já pode se entender como a alma do homem ou o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer. E continua nos informando: não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Significa que não se conhece o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. De todos os modos, essa passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Eu acho interessante que eu começo desse item que já dá a entender que a gente já compreende da reencarnação, e o Evangelho ele já começa assim, explicando. Mas quando a gente vai estudando, a gente vai tendo uma compreensão da essência do Espiritismo, e que aborda a reencarnação, a gente diz, é questão de justiça, tem uma musiquinha que eu acho linda, ela diz que reencarnação, questão de justiça, né? A gente já tem essa percepção um pouco do que se trata, mas já nos mostra que é a confusão que fazemos, né? Então, hoje, ainda nos deparamos com pessoas, até mesmo no movimento espírita, a gente tem o hábito de citar outras religiões, que eu vejo relatos de, não sei vocês que me ouvem, mas de pessoas que já estão há um bom tempo e dizem, eu amo o espiritismo, mas quando fala de reencarnação, ainda é algo que me deixa inseguro, ainda é algo que, por mais que eu leia, por mais que eu faça aquela leitura e compreendo, ainda me sinto inseguro com a temática quando se trata do crer, do ter fé, de acreditar nesse mecanismo. Então, a gente necessita da gente, a partir já desse item 9, a percepção mesmo da fisiologia do corpo, né? Compreender o que é a matéria. Tudo isso a gente sabe o que Kardec bem explica através do livro do Espírito. Então, já nos traz também a interrogativa: o que é o Espírito? Não só na sua maneira de teórica, de falar, Espírito é essência divina, né? Centelha de luz, não. É entender a sua estrutura, o que compõe o Espírito. Por mais que a gente tenha dificuldade, sei lá, vamos pegar uma massinha, como a gente faz na evangelização, né? Vamos exemplificar como é feito, mas não mais naquela teoria de que o homem veio do barro, né? Isso aí já caiu por terra, gente. Não mais na teoria de que a mulher
foi feita da costela do homem, né? E sim compreendendo que o espírito, ele é energia. Óbvio que se hoje temos a dificuldade de compreender física, matemática, química e tantas outras matérias, imagina você se debruçar na fisiologia desses sistemas. O que eu estou querendo dizer com o termo fisiologia? A fisiologia do espírito, do que se compõe esse espírito, quais são as camadas dele, o que que forma ele, o que faz ele vibrar, é como ele diz, né, para onde vai, para onde vem. Então, eu já vejo aqui, sei que ele está sendo muito exato e bem esclarecedor, que de localidade mesmo. Ah, de onde vem o Ademir? O Ademir mora na Cambona. Vai para onde? Vai para Feal. Ah, então quando ele sair da Feal, volta para onde? Óbvio, né? Para Cambona, onde ele mora. Ah, beleza. Então já se tem um destinatário, já tem como marcar a localização da criatura Ademir, né? Então, o espírito, para onde vai, para onde vem? Ah, o Ademir para ir para a federação pega um Uber. Ah, um trem, já que tem uns trilhos lá por perto, moto, enfim. Vai andando, já que mora aqui na Cambona, dá alguns minutos. Esses seriam os recursos que eu, Ademir, utilizaria. Mas e o espírito? Como é que ele anda? Para onde vai? É como um vento? Então a gente já tem um esclarecimento, já vou aqui antecipando, que somos mergulhados em um fluido. Isso já foi trazido para todos nós, né? Então, o universo, até onde nossos olhos alcançam, a literatura nos traz, até onde conseguimos compreender, está mergulhado nessa essência divina. Está mergulhado, a gente fala, estamos mergulhados no amor de Deus. Tá, mas vamos chamar agora o amor de Deus de fluido cósmico universal. E a gente já começa a compreender também que o espírito, ele não é feito de matéria como o corpo. Aqui a gente já nota também a separação. Então, para que o corpo receba essa estrutura do espírito, o espírito ele vai estar adaptado. Então a gente já começa a ter essa visão. Peraí, então espírito, energia, corpo, matéria, e óbvio que, de fato, eu, vou falar de mim, não alcanço o que a literatura traz. Eu consigo ter a essência, percebe? Assim, de que, tipo, tá uma energia que, de alguma forma, ela é entrelaçada, ela é vinculada ao corpo, né? Então, vem o corpo, perispírito, né? Perispírito, onde a gente sabe que reveste o espírito. E aí a gente já começa a ter uma noção de que, para que esse espírito venha para o corpo, ele vai ter que ser adaptado. E vem, no caso, já trazendo essa questão do princípio reencarnatório, né, de onde ele vem para onde ele vai, a gente já tem assim, que ele já confirmou aqui, né, a pluralidade das existências. Então, para a gente dar continuidade, a gente tem que ter essa noção mínima. Peraí, pluralidade de existência. Ah, então não são vários espíritos? Não. Pluralidade de existências. Então, a vida ela é única, o espírito ele é único, mas ele vai existir várias vezes. Então, ele vai ter essa oportunidade, digamos assim, de se vincular ao corpo, aos corpos, várias vezes, né? Toda vez que essa conexão ela for desfeita, essa conexão que para a gente ainda foge aos olhos, à compreensão, mas temos ela muito bem explicadinha. Estava vendo o livro Missionários da Luz, né? Quando eles vão ali organizar o, o reencarne, fugiu agora o nome do moço, meu Deus, mas eu estava com ela alguns instantes atrás. Então, ele, ele tem todo um processo que é lindo, eu aconselho a vocês buscarem lá. Segismundo, é isso mesmo. Então, tem todo um processo para Segismundo reencarnar. Precisa dos espíritos
que são construtores, né? Precisa dos espíritos que, após se vincular ali o espírito ao corpo, aí a gente está estudando ele, lá a passagem ela é bela, eu não destaquei para ler aqui na íntegra, mas eles relatam que fica um momento, a equipe espiritual fica um determinado momento trazendo bons fluidos, aplicando passe para aquele espírito, para que se haja a conexão. E a fisiologia disso, gente, é belíssima. Então, é tudo energeticamente programado. Então, não existe o acaso a partir daí. Então, o que é que vai dar, o que é que vai fazer o veículo, né, desse espírito, para onde ele vai, para onde ele vem? O cash. Ó, o meu Uber vai depender se eu tenho dinheiro, o ônibus também. Só você, a forma de eu chegar em São Paulo tem inúmeras. A depender aqui do cash, ó, posso chegar em 3 dias, em 3 horas. Então, a energia do espírito, essa vivência dele, o que ele carrega em essência, é o que faz ele se vincular àquele veículo específico. Então, a gente, né, aos nossos estudos na escola, a gente vê, né, lá os espermatozoides, aqueles bichinhos milhares, e já sabemos, todos nós, que só um, né, levanta o troféu, entra lá no útero. Pois é, esse um não é só aquela corridinha que a gente vê lá. Então, nossos irmãos, eles descrevem uma luz já, ó, já desde o início, um daqueles gametazinhos, aqueles espermatozoides já vem, ó, brilhando, algo que a gente não consegue enxergar. Se a gente for ter uma conversa dessa com um cientista, com um médico, alguém da ciência, vai dizer que a gente está viajando. Mesmo levando o livro e falando, ó, tá aqui, isso é reencarnação, é o espírito, é um corpo, né? Que o corpo físico está sendo construído, a qual vai se adaptar ao corpo semimaterial, que é o que o nosso querido Allan Kardec, através dos espíritos superiores, nos esclarece, né? Então, semimaterial, para que assim, não é a matéria física, como a gente consegue perceber, mas semimaterial, migrar, ela vai sim viajar, ela vai, hora outra, pernoitar, outra hora está viajando de forma constante, ou, como bem sabemos, ficar no famoso stand-by, né? Na maré mansa, balançando na rede, aguardando, né, que tudo aconteça. Então, tudo isso acontece através de frequências, através da vontade, assim como teve agora Dia dos Namorados, assim como cruzamos olhares quando vemos aquela pessoa que mexe com a gente, né? É, na biologia a gente aprende que não é só o olhar, então o nosso sentido do cheiro diz que a gente já sente o cheiro daquela pessoa antes mesmo de avistá-la. E vem o Espiritismo e nos diz que a gente já sente a vibração, né? Então, é essa conexão da vida que fazemos energeticamente, que já vai nos trazendo um olhar diferente para a leitura dessa passagem. E facilmente faremos confusão, sim, porque é muito material para ler, muito a se perceber, e principalmente que muitas das coisas estão na literatura, ainda na possibilidade de compreensão, né? E na vivência, óbvio que vamos estar mais apto da percepção quando estivermos no plano espiritual. Vamos estar assim igual São Tomé que a gente fala, né? Vendo para crer. No item 10 ele continua, né? Acontece que desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebentam, pois todos os profetas e também a lei
assim profetizaram. E se quereis entender o que vos digo, ele mesmo é o Elias, que há de vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então, ele já, aqui, a gente já começa a perceber que Jesus já está falando, sim, da reencarnação. Mas, como o título bem diz, né, ele fala ressurreição, reencarnação. Muitas das literaturas e religiões não abordam. A gente vai ter que também relembrar que reencarnação é um título trazido por Kardec, né? Um título recente, inclusive, né? 1857, quando ele traz o Livro dos Espíritos, ele traz o termo, ele traz essa fala, reencarnação, né? Ele direciona, não só direciona, mas como também vem nos explicar o que de fato é, como se procede. E pesquisando, eu vi que apenas após um ano do lançamento do livro é que você encontrava em dicionários o termo próprio. Então, isso que nos é próprio, nós que somos espíritas, podemos nos sentir próprios do termo, né? Ó, o termo reencarnação eu conheço, né? Ele foi sim trazido por Kardec, né? Nosso querido professor, que explorou o que era o espiritismo. A gente sabe toda a história de Kardec e a gente só não pode ter assim o equívoco, cometer o equívoco de que reencarnação, reencarnar propriamente dito, é propriedade do espiritismo. Se falava sobre reencarnação, mas não com esse termo. Ah, nascer de novo, né? Voltar do pó, reviver. Então a gente vai ver vários termos. E lembrando também que essa fala, né, para os nossos irmãos, quando ele diz assim, aquele que tem o ouvido para ouvir, né, o fará. Já é trazendo que nem todos tinham essa compreensão, nem todos tinham essa noção, que para a gente já é muito óbvia, né? Mas é muito difícil. Sempre que eu vejo, não só alguns palestrantes, mas quando eu assisto filmes, mesmo material sem ser espírita, temos uma dificuldade tremenda de se colocar, de nos transportar para aquela época, né? A ponto da gente ir concluindo que quem matou Jesus, por exemplo, a morte de Jesus, foram os religiosos, né? Aí a gente até diz, mas com quem Jesus andava de fato? A gente diz, com os necessitados. E quando a gente vai ver, em essência, quem cometeu isso? Aí já trazendo esse princípio da reencarnação, de espírito, fomos nós, né? Uma vez que a gente já tem o esclarecimento que o nosso querido planeta Terra, ele é um berço sagrado. Então fomos nós. Sabemos também que muito mesmo, não era só ausência de compreensão, que sim predominava, na verdade, era o egoísmo, a posse ao poder, era vivenciar o ter. Então até justifica para a gente falar, mas o termo reencarnação surgiu só agora, né? Os nossos irmãos lá, na época de Cristo, não compreendiam. Não, os filósofos já falavam antes, a gente consegue registro 500 mil anos antes de Cristo, 6 mil antes, sabe? Você vê inúmeros filósofos trazendo, né, a fala do reviver, trazendo um Deus, mas a gente vai justificar de novo. Ah, não, mas era uma religião mística, era Deus Sol, Deus Lua, né? Era Deus Mar. É tanto que nessa passagem aqui a gente vai ver muito essa questão de que tudo na mente deles eles direcionavam, né? A natureza. Aí ele continua no 11. Se o princípio da reencarnação
expressa no Evangelho do apóstolo João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não acontece o mesmo nessa passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não há nem sentido figurado, nem símbolos. É uma afirmação positiva, desde o tempo de João Batista até o presente. O reino dos céus é tomado pela violência. Então a gente tem que lembrar de Moisés, né? Na sua busca, na sua ainda eu chamaria equívoco mesmo da famosa terra prometida. Então aquela sede de materializar tudo. Por isso a nossa dificuldade de compreender essa liberdade que é ser espírito, ser energia, né? Porque a gente está na matéria, então a gente já também tem que estar acompanhando junto aqui a questão da evolução. Então, a nossa evolução, ela ainda não caminha junto. É verdade, já temos muita evolução tecnológica, muita evolução na literatura, conseguimos sim trazer referências, conseguimos sim é, é, digamos assim, escrever mesmo, né? Ser escritor de obras. A gente encontra aí alguns escritores refazendo obras, né, do próprio Espiritismo. Então, não é essa evolução que o Cristo nos traz apenas com o princípio da reencarnação, né? Ele nos traz já a percepção da evolução do próprio ser. Então, vamos lá, cadê aqui? Então, ele continua no 11, que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época. Jesus a explica dizendo: se quereis entender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Portanto, João, não sendo outro senão Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, é outra referência à violência da lei mosaica, que determinava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra da promissão, paraíso dos hebreus, enquanto pelo ensinamento da lei de Jesus ganha-se o céu pela caridade e doçura. Depois acrescenta: ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, muitas vezes repetidas por Jesus, confirmam claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Eu já vou pular aqui para o 12. Aqueles que vosso povo morreram, viverão novamente. Os que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores a Deus, vós que habitais no pó, pois o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinarás a terra e o reino dos gigantes. A gente já começa aqui também a perceber o quanto Jesus começa a ser claro, e o Evangelho já nos traz já um princípio do porquê reviver, do porquê continuar. O reencarnar nos traz, na verdade, essa vontade de continuar progredindo. Então, o equívoco de cada época, nós temos os nossos equívocos. No movimento espírita, se não tivermos cuidado, a gente se enche de dogma, né? Aí veja que ele vai fazendo esse paralelo, né, entre João e Elias, então nossos jovens que estão reencarnando. Então, poxa, tem 18 anos só, 19, 20, tem condições não, não se avalia a essência da pessoa, não avalia o contexto da capacidade. Então, naquela época,
mosaica, se avaliava a casta, né? Então, qual a tua linhagem? Qual a tua roupa? Ah, isso aí eu dá para apostar, isso aí eu acredito. Ao Cristo, aquele lá que fica falando com prostitutas, com pessoas que não têm um tostão, dá crédito a ele. Ah, filho de quem? De Maria? Tá não. Qual a casta? Né? Então, Cristo era o inverso. Lógico que incomodava. Lógico que ele não ia ser, não ia ganhar voto de crença, né? Então, mas aqueles que percebiam, aqueles que em essência já estavam ali, que a gente já sabe que a vinda do Cristo não foi assim, à toa, não foi, hoje eu vou para a Terra, pronto, encarnei. Todo um processo, a gente já sabe, os apóstolos, né? Eles estavam ali já todos aguardando a vinda do Cristo. Então, o Cristo veio na missão contando, né? Então, a gente tem que, na verdade, ter esse princípio da encarnação como oportunidade para nós mesmos, de continuar o evangelho, de dar continuidade ao nosso apostolado. Então, sou apóstolo do Cristo, é muito fácil falar. Eis a diferença do plano espiritual. Aqui a gente consegue maquiar, botar filtro. Minha câmera está ofuscando a minha janela aqui atrás. Vocês não conseguem ver, mas tem uma janela, tem uma persiana aqui atrás. Se eu me aproximar, ó, vocês veem. Desencarnou, não vai ter não, tá? O véu de esquecimento é quando a gente reencarna. Aí é oportuno, né, que a gente vai lembrar da lei. Então, tudo está inserido na lei de Deus. Então, que lei é essa? Kardec explica, né? Lei natural, princípio natural. E a gente continua fazendo confusão. E, peraí, um pai, uma lei, um pai que é justo, né? E bom, mas eu, quanto pai, eu, Ademir, quanto pai, não consigo ser os dois. Uma hora eu tô bom, uma hora eu tô justo, quando eu sou justo, deixo de ser bom, e quando eu me pego sendo bom, não consigo, então tenho dificuldade sim. Então, essa leveza que temos que começar a entender, sabe? Quando a gente vai chegando nesse contexto não só do evangelho, mas das passagens, a gente começar a compreender que é importante sim a compreensão. É importante. Filosofia, né? É a essência da nossa doutrina. Filosofia, religião, ciência. Mas é a prática, é a vivência. Então, reencarnar nos traz a oportunidade da pluralidade. Então, como está a minha personalidade a cada vez que eu reencarno? Eu tive um apagão, não estou lembrando, apesar de que uma ou outra pessoa consegue ter algumas percepções, né? Estamos na mediúnica. Quantos irmãos chegam na mediúnica, né? E choram por não entender. Eu sou evangélico, eu sou católico. Não entendo a intolerância religiosa. Então, tudo isso predominava naquela época. E hoje ainda predomina. Só que a diferença é que já temos o esclarecimento, mas está faltando a vivência do que o Evangelho nos traz, em essência, né? Desse aprimoramento, a cada vez que venho, cada vez que eu mergulho nessa água, a cada vez que eu renascer de novo. Tá, mais uma vez eu fui Elias, hoje eu estou como João, sim, mas o que você está fazendo? Qual a importância? Que direcionamento você está dando a chegar na verdadeira felicidade, a chegar ao seu destino de fato, que não é só aquele destino territorial, mas sim de expansão de ser, a chegar em planos, como também já sabemos, né, que o nosso planeta Terra é de prova e expiação. Só que a gente utiliza os conhecimentos para fazer isso, ó. Eita, chegando uma pessoa diferente, né? Acho que é da Umbanda. Eita, é bonitinho, é bonitinha, mas será que é hétero? Eita, será que é gay? Onde mora? Será que já leu toda a codificação? Eita, é a cor do cabelo, não sei se é confiável. Essência, a gente está esquecendo.
E às vezes a gente arrodeia, a gente diz, ah, não, não, não é isso, imagina, não é, né? Então a gente tem que estar atento ao propósito de Jesus estar trazendo essa passagem, Jesus está esclarecendo, né? Porque João já veio mais de uma vez, né? Ora como João, ora como Elias. Mas para chegar ao reino do céu vai ter que renascer de novo. Ah, mas por que esse processo de só renascer, né? E ele diz, ele continua dizendo aqui nas passagens, ele vai continuar esclarecendo. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito. E já encontramos na literatura que o espírito, de fato, ele já iniciou falando lá no item 9. A gente já pode direcionar a Deus. Então, se eu, Ademir, nasci de Deus, se meus irmãos com semelhanças ou sem semelhanças, seja elas físicas, intelectuais ou de crenças, credo, é diferente, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Daí a gente vai ver que a didática de Jesus é para que a gente alcance a doçura, a leveza. Então, é para isso que eu estou renascendo de novo. Essa é a oportunidade, né? E aí vem Kardec dizer, né, que a gente tem três princípios, né? Você vai ter o arrependimento, você vai se arrepender, você vai fazer a expiação e a reparação. Dá uma agonia, eu já fico taquicárdico aqui, só de pensar que eu já passei da metade da vida, que diz que o homem vive, tá vivendo entre 70 e pouco a 80, já passei da metade. Então não tem 1% do evangelho ainda praticado. É quase um desencarno antecipado aqui. Então, o que é que vai me trazer essa leveza de um pai que é justo e puro ao mesmo tempo? Renascer de novo. Essa pluralidade tão explicadinha por essas passagens, né? E a gente vai ter que mergulhar de fato e analisar, cada um de nós, o que estamos fazendo. O que de fato eu estou fazendo com esse princípio da reencarnação. Sobretudo, diante de um pai que é justo e bom, que me conhece em essência, conhece todos os meus irmãos que aqui estão. Aí a gente não tem como não acreditar na reencarnação. Porque o espiritismo ele vem justamente desmaterializar a vida, uma vez que a vida ela é contínua, ela é única, ela se expande, a essência se expande. Então ele vem esclarecer, ele vem explicar e trazer essa missão que todos nós temos, que é de evoluir, né? Não evoluir apenas só, mas evoluir sempre que puder, está dando oportunidade aos irmãos que estão ao nosso lado a evoluir também. Então, dito isso, como eu vou dar essa oportunidade de evolução filosófica, religiosa, científica, se eu tenho preconceito com aqueles que, que chegam com suas diferenças no espiritismo? Então, tudo indica que o Ademir vai reencarnar várias e várias vezes, até que compreenda que a essência, esse destino que o espírito tem de alcançar a felicidade é através da prática do amor, mas não o amor que ele vem plantando, não o amor que ele vem compreendendo o seu jeito de ser, mas sim esse amor vindo do verdadeiro manual do que de fato é o amor em prática, em vivência, que foi Jesus, ao trazer essas passagens e ao esclarecer. E aí, vou trazer para vocês
uma vivência que eu vi na Rádio Fraternidade, de uma senhora. Ela traz o depoimento, ela já com seus 80 e poucos anos, não decorei a sua idade em exatidão. Ela disse que ainda nova, ela tinha uma simpatia muito grande, uma sintonia pelo seu irmão mais novo. Só que ela morava no interior e era comum eles andarem com armas. Era comum ir caçar. Era até um meio de sobrevivência. É uma forma de matar a fome. Não era só para proteger e tirar a vida do próximo. Era mais um instinto de caça. Opa, caiu aqui. Então, em uma dessas manhãs, o seu irmão foi limpar a arma, foi fazer um serviço na arma, a arma disparou. E o tiro foi diretamente no seu tórax. Um tiro a queima-roupa mesmo, acidental. E ela quase vai junto com esse irmão, porque ela via que ele não melhorava, mas dando muito estímulo de que ele ia superar. Só que quando ela abria as feridas, ela via que não tinha progresso. E ela muito mal, e esse irmão vem a desencarnar. E essa nossa irmã, ela passa sua vida sofrendo, sem esquecer esse irmão, né? E ela não tem religião, né? Que a gente acha que a reencarnação, ela só pertence, o princípio reencarnatório só pertence ao espiritismo, ou quem está mergulhado numa religião. Crendo ou não, você vai viver esse processo. Daí, mais na frente, através da sua bisneta, ela vai visitar o filhinho da bisneta. E ao chegar lá, antes de ver o menino, já se emociona. Ela relata que ela não entende por quê. Então ela se emocionava, chorava, e quando viu, então, aí pronto, se derramou em lágrimas. E só vinha o irmão dela, que desencarnou, ainda jovem, e ela sempre sentia assim, muita vontade de ter vivido com esse irmão, uma saudade imensa. Sofreu toda a sua vida, toda a sua existência, né? Daí ela atentou a um detalhe. Na costa desse bebê começou a surgir um sinal que chamava a atenção de muita gente. Era um sinal diferente. E aí o que acontece? Ela começa a entender que aquele bebê poderia ser o irmão dela. E ela não conseguia desvincular isso desde o início. Até que o menino ele cresce e começa a falar que tinha uma irmã e era a Bisa. Então veja que não só nesse relato, mas a reencarnação já foi muito bem esclarecida pelo nosso irmão Chico. Por isso que a doutrina, ela vem, sim, harmonizar as demais. Por isso que ela vem, assim, esclarecer, pacificar. Ela vem nos trazer essa pacificação dos excessos, do excesso de egoísmo, de avareza, vaidade. Ela vem nos esclarecer que é possível, sim, se modificar, modificar-se em essência, né? E o Chico, ele tem o livro, mas tem também vocês encontram no YouTube, é As Cartas de Chico. É belíssimo também, que é nos trazendo justamente essa vivência do plano espiritual, que essa passagem reencarnatória, ela fica muito sobre reencarnação, ressurreição, de fato ela fica difícil compreender se você não compreende o que é Deus, se você não compreende o que é o Espírito, fica difícil. Então fica, acho que meu tempo até já foi, não é isso, Meire? Tem um minuto, né? Então vou deixar essa dica para vocês do livro que eu citei, tá? Cartas do Chico, como complemento, e a gente entender, esse um minutinho, a gente entender que existe a lei de causa e efeito. E toda vez que eu causo meu irmão algo, olha como fica fácil, que eu não gostaria que fosse causado em mim, né? Ou até deixar de fazer mesmo. Toda causa ela vai ter um efeito. Então,
como eu vou me ressarcir perante essa lei que é justa e bondosa, se não com uma nova oportunidade, mas não mais com a cinza, viu? Quem tiver assim a vontade de cremar o corpo, é sobre, o Evangelho também explica, né? O próprio processo de cremar o corpo, ele dá, eu acho que é 70, 48, 72 horas para poder se fazer o processo. Então, isso é fantástico para a gente que é espírita, porque a gente vai ter, assim, um tempinho para conversar ali, conversar com os mentores. Ah, estou arrependido, e agora? Não, vem cá, Denise, você escolheu, cremar, você falou com seus parentes, olha, está aqui. Vem assistir esse videozinho, venha ver aqui esse documentário seu, esse depoimento que você queria, assim, doar os órgãos e queria cremar. Não pode, porque não vai ser esse pó material que a gente vai precisar, tá? Deus, na sua infinita bondade, vai nos dar, sim, assim como Deus fez mundo, uma oportunidade de reencarnar, se refazer com os nossos, com vocês. Eu aproveitar cada oportunidade, cada dia, cada olhar, cada cheiro, cada abraço, a cada desentendimento mesmo, se refazer, pedir perdão. Então, é o processo, é o ciclo que, graças a Deus, existe, de ir e retornar para perdoar e ser perdoado, ir e retornar para amar e ser amado, porque essa é a lei, esse foi o esclarecimento que o Cristo nos deu, amar, sobretudo a Deus, e ama o próximo como a si mesmo. Então, se eu estou prestes a desencarnar, e eu ainda não aprendi a amar nem a mim mesmo, só várias e várias oportunidades, mas não mais saindo da água do rio, não mais, né, saindo do barro, e sim com esse princípio reencarnatório. Obrigada, Deni, pela contribuição do tema da noite de hoje, que enche nossos corações de esperança no porvir e na justiça divina, que é amor. Então, meus queridos amigos, agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco na noite de hoje, já convidando-os para a próxima semana estarmos juntos. Estará conosco Hugo Santos no próximo dia 20, e vai conversar, vai nos trazer a reflexão sobre a reencarnação, fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência as rompe. Então, que Jesus todo nos abençoe, desenvolva na sua paz, e eu peço que Letícia, nesse momento, faça a prece de encerramento dos trabalhos da noite de hoje. Letícia. Então, meus irmãos, que possamos, nesse momento, elevando os nossos pensamentos, visualizando a figura meiga do Mestre Jesus, agradecê-lo, dizendo assim: Jesus amigo, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais uma oportunidade de reunião, união e aprendizado. Abençoa, Mestre amigo, a cada um de nós, estudantes e trabalhadores dos dois planos da vida. Envolve os trabalhos desta casa, Senhor, que nos acolhe e nos oportuniza o aprendizado desta noite. Abençoa a nossa semana e que possamos, Senhor, conseguir firmes em nossos propósitos, confiando sempre, Senhor, no Teu amor, no amor do nosso Pai e acreditando cada vez na possibilidade, na capacidade de cada um de nós, Senhor, colocarmos em prática o Teu Evangelho. Que a Tua luz e que a Tua paz envolva a cada um de nós, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada, Letícia. Obrigada a todos vocês. Ademir, que Jesus te abençoe, meu querido. E aguarde nos próximos convites, né? Para estarmos juntos mais uma vez. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe os nossos lares. Fiquem todos com Deus.